Gente, muito bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha aí pela internet. Eu percebi ontem que tem muita gente, felizmente, nos acompanhando pela internet. Que bom que essa tecnologia nos permite isso. Porque, claro, a gente está num momento muito importante para a nossa Abradep, daqui a pouco de recomposição de gestão. Enfim, começa logo no Congresso também o debate sobre essa questão de reforma política, reforma eleitoral. Que bom, então, que a gente conseguiu, para esse ciclo, reunirmos esses bravos, corajosos que se fazem aqui presentes, os que conseguiram já recuperar da noite anterior, e os que também nos acompanham aí pela internet. O que nos tocou como tema é justamente a discussão sobre partidos políticos. Enfim, alguém no grupo tinha que assumir de uma certa forma essa função de facilitador, eu me dispus a isso. Vânia, nossa querida amiga, por uma enfermidade que lhe acometeu essa semana, não está aqui presente com a gente, até então tinha a função de relatora do grupo, e Vinícius, prontamente com essa sua sempre disponibilidade para o trabalho, assumiu então essas funções de relator ad hoc, muito tem contribuído, e Carla Nicolini também está aqui na mesa com a gente, nesse privilégio de poder fazer daqui mesmo as suas intervenções. A gente aguarda o Renato, que é o nosso debatedor nesse grupo e que já se dirige aqui para a nossa sala de reuniões. Assim, o que eu pensei como dinâmica, a gente, enfim, os componentes da mesa tecerem algumas breves considerações para que a gente possa, de uma certa forma, animar o debate, diria assim, e depois, claro, o espaço mais do que aberto para a intervenção de todos que queiram participar, tanto por aqui como pelo que a gente espera chegar aí pela internet. Enfim, o que se espera desses grupos de trabalho, e claro, o grupo não necessariamente termina hoje, isso é que me parece o registro mais importante, hoje é o início, na verdade, das discussões do grupo de trabalho, é que a gente possa, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, recolhermos informações suficientes para identificarmos, em relação a cada um dos grupos de trabalho, mais precisamente no grupo 1 de partidos políticos, quais são as questões mais relevantes atualmente nessa discussão sobre partidos políticos, que eventualmente mereçam da Abradep ser contempladas nesse relatório específico sobre partidos políticos, tal como fará a Abradep em relação a vários outros temas, para que, enfim, a Abradep possa levar ao conhecimento da sociedade essa sua reflexão sobre o tema específico dos partidos políticos e, quem sabe, consigamos também, nesse esforço conjunto, como eu dizia, nessas próximas semanas, com a participação de todos, sendo ou não um integrante formal do grupo de trabalho partidos políticos, quem sabe até alguma proposta de alteração legislativa, uma justificativa para algumas alterações que, porventura, alcancemos e entendemos importantes, necessárias no âmbito da Abradep. Claro que tudo se busca, num primeiro momento, construir um consenso, para que isso se revele como ideia principal da entidade, mas não significa que, eventualmente, não tenhamos que deliberar sobre um ou outro ponto, a maneira como isso depois aparecerá nesse nosso relatório específico da Abradep. A expectativa é de que no nosso congresso, no mês de março, a gente tenha condições já de apresentar esse relatório e deliberar, então, essa matéria pela entidade, exatamente como acontecerá em relação a todos os outros grupos de trabalho. Bom, eu, por curiosidade, interesse no tema, fiz uma primeira aproximação, enfim,
redigir algumas poucas linhas, alguns fizeram isso, o Vinícius também, no grupo específico de partidos políticos, Renato também se manifestou, a Carla, Margarete, a própria Vânia e... Bom, depois eu recupero aqui, porque nós tivemos importantes contribuições no grupo de WhatsApp, mesmo sobre partidos políticos, e esse é o nosso esforço. Nas próximas semanas, reunir esse apanhado todo num documento mais específico. Bom, eu acho que a grande questão que se coloca nessa discussão sobre partidos políticos, já adentrando mesmo o mérito, a discussão específica sobre o tema, é o que diz respeito com a sua autonomia. Todos nós sabemos que a autonomia vem assegurada pela Constituição, absolutamente ninguém discute isso, mas eu penso que também ninguém considera essa autonomia de forma absoluta. Então, o tema, na verdade, quando discutimos partidos políticos focados nessa questão da economia, diz exatamente com aquilo que eu consideraria até que ponto se pode ter algum tipo de legislação, ou mesmo, claro, sempre até de decisão judicial, que não configure violação a essa autonomia que a Constituição assegura. E todos nós sabemos que assim não é, porque os partidos recebem recursos públicos, até então fundo partidário, agora também um fundo especial de financiamento de campanha, mais que isso, os partidos também recebem aí o tempo de rádio e televisão, que todos nós falamos propaganda eleitoral gratuita, mas sabemos que de gratuito não tem nada, porque, claro, esse tempo que as emissoras de rádio e televisão oferecem é um tempo que depois acaba as emissoras tendo direito à compensação fiscal. Então, por força do envolvimento desses recursos públicos e desse tempo desse acesso ao rádio e à televisão, é que se tem discutido muito ultimamente até que ponto se pode, por exemplo, dizer, impor aos partidos políticos que na repartição desses recursos financeiros ou desse tempo de rádio e televisão, o partido tenha que estabelecer, então, critérios de distribuição desse tempo, desses recursos, justamente para que alguns segmentos dentro do partido não sejam tolhidos do seu direito de também se manifestar, de também realizar a sua campanha, de também ter acesso a esses recursos. Então, é nessa perspectiva que o tema se colocou nos últimos anos. Todos se recordarão da decisão do Supremo Tribunal Federal nas últimas eleições sobre a questão do fundo partidário, estipulando exatamente que, da mesma forma que os partidos, por lei, asseguram a cota de candidatura das mulheres, teriam que garantir também, na mesma proporção, os recursos do fundo partidário para a participação das mulheres nas campanhas, e depois a decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, no que diz respeito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, reproduzindo, diríamos assim, o mesmo entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal no tocante ao fundo partidário. Então, essas foram as questões postas durante as eleições de 2018, e que, mesmo sem disposição expressa de lei, permitiram ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE entender por essa obrigatoriedade de os partidos assegurarem esses recursos às campanhas, candidaturas das mulheres. É nessa perspectiva que me parece que se apresenta o tema, saber se essas decisões judiciais são suficientes ou se toca ao Congresso Nacional, de alguma forma, e até por força dessas decisões judiciais, regulamentar a matéria, alguma alteração legislativa na lei das eleições, da lei dos partidos políticos, disciplinando melhor essa matéria, então, no que diz respeito à distribuição desses recursos para as candidaturas de mulheres e também acesso ao tempo de rádio e televisão. Existe uma outra questão que está pendente no TSE, uma consulta indagando justamente sobre a composição das direções partidárias, se não seria o caso de se garantir também no tocante à direção partidária propriamente dita, a paridade, ou
pelo menos uma participação percentual efetiva das mulheres. Esse tema ainda não foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas se apresenta como mais uma questão nessa linha do que foi decidido antes pelos tribunais a respeito dos fundos, se toda a lógica do nosso sistema, se toda a construção que se fez em relação à garantia desses fundos para a campanha das mulheres, se isso aí também não se revelaria presente no que diz respeito à composição partidária. E, de novo, saber se a resposta do TSE a essa questão será suficiente para se garantir esse direito de uma composição mais paritária dos órgãos de direção partidária, ou se faz necessária alguma alteração legislativa e, de novo, qual o papel da ABRADEP na proposta dessa alteração legislativa e na justificativa dessa alteração, claro, se chegarmos aí a um consenso, a um entendimento majoritário que seja de que o caminho é esse mesmo, o entendimento é esse mesmo e de que a ABRADEP deve, inclusive, se manifestar sobre isso. Em linhas gerais, até para não tomar mais tempo, porque, claro, o que se faz importante aqui é a colaboração, a contribuição para o debate de todos. Eu, enfim, antecipei, pelo menos no que levantei antes, algumas questões que me pareceram importantes serem respondidas, né? Então, eu assim, já como proposta para a discussão do grupo. Com o advento da emenda constitucional 97, e a partir do que foi decidido pelo TSE, eu não queria mencionar os números aqui, os dados estão todos aí, entendeu? Mas, enfim, pelo TSE, pelo Supremo, no que diz respeito a essa questão dos fundos, como fica a autonomia partidária na definição de sua estrutura, democracia interna, políticas de inclusão e gênero, distribuição de recursos públicos de campanha e do tempo de propaganda no rádio e na televisão, bem assim a competência da Justiça Eleitoral para decidir questões afetas aos partidos políticos. Quer dizer, no meu entendimento, permeado ali pela questão do fundo, não passa só necessariamente pela questão das mulheres, outros segmentos, talvez se tenha que discutir também se não teria direito a acesso a esses recursos, e a própria distribuição também desses recursos no que diz respeito aos órgãos estaduais e municipais, porque hoje não há uma obrigatoriedade de quanto o partido deve necessariamente repassar aos seus órgãos estaduais e municipais. E claro que, por vezes, isso perpassa disputas internas, e a gente sabe que tem uma dicotomia hoje entre o que é tratado na justiça comum e o que é tratado na justiça eleitoral. Então, a provocação aqui também, se, na verdade, todos os temas afetos aos partidos políticos, ainda aqueles que dizem com autonomia partidária propriamente dito, não deveriam ser de competência da justiça eleitoral. Uma outra questão, a instituição da candidatura avulsa a cargo eletivo se afigura como o melhor caminho para a solução de alguns dos desafios enfrentados hoje, como enfraquecimento da legitimidade da atividade político-partidária. Enfim, todos nós sabemos que a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade, mas se apresenta muito em discussão essa questão da candidatura avulsa. Me parece que a ABRADEP necessariamente terá que se pronunciar também sobre esse tema das candidaturas avulsas. E, finalmente, um outro questionamento que levantei é se com recebimento de recursos públicos pelos partidos políticos, seus dirigentes estarão efetivamente sujeitos ou não às sanções fixadas na lei de improbidade administrativa, nas hipóteses ali discriminadas. Os partidos estarão sujeitos ao cumprimento de regras de compliance e também deverão ser punidos por expedientes de lavagem de dinheiro e caixa 2 eleitoral? De novo, isso é uma reflexão que me parece necessária que a ABRADEP faça, mas mais do que isso, o desafio, se concluirmos realmente, por nos manifestarmos em relação a esse tema, que tipo de proposta de alteração legislativa ou não a ABRADEP apresentará, então, ao Parlamento. Eu termino por aqui, já saudando também nosso querido amigo Renato, que como debatedor desse tema, agora, felizmente, se integra também aqui à mesa conosco. Bem-vindo, amigo. Bom, eu passo para o Vinícius, então, que já nos ajudou na compilação de algumas dessas ideias no grupo de trabalho de partidos políticos. Se todos estiverem de acordo, depois a mesa se manifestaria, Carla também com as suas considerações, e o Renato como debatedor, e a gente abriria, então, depois para a participação de todos. Muito obrigado.
Bom dia, queria só saudar a mesa aí na figura do Joelson, agradecer ao Joelson pela convocação, pela confiança em ter a nossa aqui modesta colaboração também aí na efetivação aí do trabalho do grupo. Agradecer também a coordenação geral aqui do evento, pelas orientações. Saudar a todos aqui nessa manhã, né, que acordamos cedo para discutir partidos políticos. Isso mostra que a academia ainda tem solução. Nós gostamos realmente de discutir, mas eu queria só complementar a fala do Joelson. A fala do Joelson bastante esclarecedora, e só destacar aquilo que a gente está falando com o Neisser antes do início dos trabalhos. Na verdade, nós estamos elaborando um relatório preliminar, e esse relatório preliminar, na verdade, está sendo ainda pincelado, pela dificuldade que a gente teve de se reunir, pela dificuldade de comunicação inicial, mas já está saindo alguma coisa, né, Joelson? A gente está tentando fixar basicamente o grande debate, que não somente perpassa pelo até onde vai a relativização da autonomia partidária. A gente estava conversando isso ontem com o Renato, né? Quer dizer, até que ponto essa relativização tem de ir, mas, do outro lado, aí como fio de tensão de discussão que nós vamos ter, até que ponto a academia deve se comprometer com um debate honesto e mais profundo da questão da democratização dos partidos. E como a gente fala democratização, é um tema que, na verdade, envolve um monte de coisas, né? Uma série de aspectos. O Joelson, que foi muito feliz aqui no item B, né? Aí das proposições que ele colocou de tema, no sentido de que envolve democratização na distribuição dos recursos públicos, democratização na escolha dos dirigentes, democratização na escolha dos candidatos. Então, nós estamos provocando aqui alguns temas, mas apareceram outros temas também. O Renato vai contribuir certamente aqui com alguns temas interessantes na discussão, como, por exemplo, até que ponto a cláusula de desempenho individual, que todo mundo aqui apelidou como nota de corte, aí mais popularmente conhecida como nota de corte, na verdade, um enfraquecimento também da instituição partido político, em detrimento da fulanização da política, ou do personalismo, da questão do personalismo. A gente já tem, na verdade, 2 eleições já para poder avaliar esses efeitos de uma forma mais clara. A outra questão que foi colocado aqui também foi as recentes deliberações de fusão e incorporação em virtude da cláusula de desempenho, né? Também vai abordar esses temas um pouco. Mais uma vez, até que ponto a Justiça Eleitoral deve intervir nessas deliberações. Nós vimos, por exemplo, que a rede não pôde efetivar uma deliberação de incorporação ou de fusão partidária por conta de um dispositivo que foi introduzido na lei, na mini reforma agora de 2017, né, Joelson? Foi de 2017, em que estabeleceu um prazo mínimo para poder deliberar. Então, a liberdade de deliberação, de uma certa forma, quando é tolhida com o pressuposto de que estamos garantindo a democracia interna dos partidos, ou a democratização dos recursos para os menores, é compreensível, mas, de um outro lado, há também um intervencionismo latente, no sentido de que os partidos não estão tão livres assim para deliberar, como, por exemplo, essa solução que é controvertida, né, Joel? Ou seja, a gente tem que discutir isso. Quer dizer, quando se intervém na duração dos mandatos dos órgãos internos dos partidos, está se garantindo democracia interna? Eu sou um daqueles que julga que não. Eu julgo até que quando um partido fica na modalidade de comissão provisória, na verdade, um dirigente estadual pode estar sendo cauteloso, porque
porque não conhece os dotes de gestão do dirigente municipal, porque não sabe se vai haver uma gestão responsável, hoje com tudo que nós temos em termos de gestão na administração partidária. Então são questões que, sinceramente, são interessantes, são novas, são vibrantes. Essa questão das incorporações e fusões é muito recente. Como o Joelson mesmo falou, há uma série de questões que já estavam pendentes, já judicializadas, e outras não. Então nós temos que construir consensos, embora eu já percebi alguns, mas também percebi algumas controvérsias. Isso, se o Joelson me permite, eu adoro expor controvérsia, porque na academia não se faz sem controvérsia. Acredito que seja até do nosso papel, até mais estimulante aqui para os grupos de trabalho, se a gente até conseguir encontrar algumas. Porque eu creio que isso, né, doutor Neice, vai fazer com que a participação em relação à discussão dos temas possa ser mais profunda, mais profícua e mais rica para todos nós. Esses eram os meus comentários aqui. Carlos, Está funcionando? Só o meu. Bom dia a todos. Eu estou compondo a mesa aqui mais pela afetividade do Dr. Joelson, porque eu entrei no grupo aqui há 2 dias, né? Consegui acompanhar um pouco essa discussão, é um tema que me interessa. E, na verdade, eu quero fazer uma provocação que eu fiz no grupo, que que me preocupa, sobretudo, essa ideia de a gente dar autonomia partidária, que vários itens aqui que a gente levantou, sempre houve uma intervenção judicial, ou seja, os partidos não são recalcitrantes, não fazem as leis para possibilitar a democracia interna dos partidos, e tudo tem sido feito na marra, né? Então, a divisão do fundo para as mulheres foi por meio de decisão judicial. Agora a gente está esperando uma consulta pela Justiça Eleitoral para, eventualmente, respondida para a composição, se vai ter participação feminina, se não vai haver participação feminina. Então, me parece que a gente está voltando querendo voltar, né? Isso eu estou fazendo uma provocação, realmente, aos partidos como pessoas jurídicas de direito público, né? Porque tudo está sendo colocado nas mãos da Justiça Eleitoral. Não é possível conceber que uma consulta da Justiça Eleitoral vai decidir como é que vai se compor uma direção partidária. Me parece uma questão que, primeiro, que não é matéria eleitoral. E a Justiça Eleitoral está respondendo, está se atribuindo uma competência que, na minha opinião, ela não tem, né? Essa proposta de reforma, de possibilitar que a Justiça Eleitoral venha a dirimir os conflitos internos que não têm a ver com a eleição, aparentemente, eu sempre pensei que fosse uma coisa que pudesse ajudar realmente, porque às vezes a gente não tem ideia do que vai vir lá do juízo civil, mas uma crítica constante nossa é o intervencionismo da Justiça Eleitoral. E a gente vai dar mais poder para a Justiça Eleitoral? Estou fazendo realmente só provocações, para uma reflexão. Ela já é uma justiça hipertrofiada. As resoluções relativas às finanças dos partidos, cada vez mais avançam para criar regras. A gente tem uma regra que suspende um partido político de participar das eleições. Esse ano, a maioria dos diretórios municipais não prestou contas nessas eleições. Em 2020, a gente vai ter uma demanda enorme de diretórios que não vão poder lançar candidatos. Isso por meio de uma resolução. Uma norma que não foi discutida no Congresso. Então, a gente está falando, vamos fazer democracia na marra? Nós vamos dizer que o partido vai virar na marra, ou a gente vai ter que, o Congresso vai ter que enfrentar isso efetivamente. Eu sei que é utópico
utópico, né? Quer dizer, sempre é o problema das questões políticas e partidárias, é que o legislador ele está legislando para ele, né, para os interesses que são deles, mas também não me parece que a justiça eleitoral tenha mais legitimidade para as 7 pessoas discutirem como é que vai funcionar os partidos, como é que eles vão compor as suas direções, as suas estruturas, como é que vai ser o fundo, quem vai receber, quem não vai receber. Então, eu me preocupa um pouco com esse avanço, e cada vez mais, porque é uma provocação que as pessoas vão lá consultar, o fundo vai ficar para 30% o fundo partidário. Aí já uma outra decisão já modificou, quer dizer, acrescentou uma coisa que não estava na lei. Então, eu me preocupo muito com essa direção, que me parece que os partidos estão ficando meio reféns, a autonomia partidária está acabando. Né? Então não vai haver nada. Nós vamos ter um monte de decisões judiciais conduzindo os partidos políticos e o partido político recebe dinheiro público, mas ele recebe porque ele é o instrumento de realização da democracia. A justiça eleitoral, ela passa a ser a quem vai conduzir o processo político. Se ela vai agora avançando nas questões internas, ela vai passar a intervir na escolha dos candidatos. Vai antecipar a intervenção dela para a escolha dos candidatos, a composição dos diretórios. Então, minha intervenção mais nessa ideia dos limites, como é que a gente trabalha isso, essa nova configuração aí, dessa volta para o passado, né, dos partidos políticos, porque a autonomia foi um pressuposto de 88, porque a gente vinha de um regime de exceção e tal, e parece que houve uma libertinagem, né? Então a gente precisa achar uma medida aí para poder os partidos também terem a sua autonomia e a sua liberdade garantidas sem tantas intervenções estatais. É isso. Renato. Depois da intervenção do Renato, eu penso, enfim, mais do que necessário, colhemos aí as manifestações de todas, e claro, pela internet também, eu sei que todos participam, tanto no plenário como na internet. Eu queria que, João, se você pudesse nos ajudar aí, já tomar nota dos nomes de quem quer fazer a sua intervenção, e a gentileza que eu vou pedir para todas que farão as suas intervenções, é de não esquecer depois de, em uma linhazinha mesmo, mandar para a gente as contribuições, para que a gente, enfim, nas semanas seguintes, agora que estaremos aí a compilar o relatório a ser apresentado para a coordenação geral, para a Abradep, a gente tenha a certeza de contemplar absolutamente todas as manifestações aí sobre o tema. Renato. Bom dia a todos. É uma alegria estar numa mesa com o Joelson e com amigos tão qualificados e acordar cedo para falar sobre partidos políticos. Como debatedor aqui, eu tenho que trazer algumas questões para a gente esquentar o debate, que já é quente, porque estamos tratando de temas com autonomia, democracia intrapartidária, temas que são os temas importantes e que estão hoje na discussão. E eu trago alguns outros temas para nós ouvirmos enquanto academia, que também penso que são temas fundamentais, dizem respeito a partidos políticos, e principalmente esses temas, eles mostram quanto a nossa legislação, ela é contraditória, ela se contradiz, tanto a legislação, quanto o Supremo, quanto o TSE, afirmando uma coisa, só que com uma legislação que faz justamente o contrário. E um exemplo
específico que eu dou, que é o exemplo da cláusula de desempenho individual, ou então cláusula de barreira, ou então a nota de corte, que agora também essa terminologia está sendo usada. Mas o que é interessante nesse respeito é o seguinte, porque é uma modificação legislativa que veio a nós para utilização nas eleições de 2018, ela foi pouquíssimo debatida e ela subverte toda a lógica do sistema proporcional. Para começar, o sujeito ele tem que ter, conforme diz o próprio Ministério Público, a Procuradoria diz que é razoável, aspas, é razoável que o cidadão candidato tenha um mínimo de representatividade individual. E essa razoabilidade seria 10% do quociente. Só que isso subverte a ideia do fortalecimento dos partidos políticos, a ideia de que haja especificamente a votação na legenda. Especialmente os partidos ideológicos, tanto a esquerda quanto a direita, são esses partidos que gozam, historicamente, de uma maior quantidade de votos na legenda. O sujeito não sabe muito bem quem é o candidato do PSOL, do PSL, do Novo, e ele acaba votando na legenda. Isso ocorreu, inclusive, nessas eleições. Assim como há os chamados puxadores, só que se o mandato político ele já foi assentado pelo TSE e pelo Supremo, primeiro pelo Supremo, que ele pertence aos partidos, inclusive sendo uma possibilidade de perda de mandato por meio da infidelidade partidária, então se tentou fortalecer os partidos. E o que nós estamos dizendo e ouvindo em todos os momentos é uma tentativa de deturpação dos partidos se tornarem com maior inserção, maior aderência, maior permeabilidade na sociedade e diminuindo. Então vamos criar uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho partidário, dificultar o acesso ao fundo partidário dos partidos que não consigam uma representatividade. Vamos acabar com o chamado partido negócio. Mas, ao mesmo tempo, fortalecemos, por meio dessa modificação, o individualismo, o personalismo, ao exigir que o sujeito tenha uma votação. Então, o que eu entendo que nessa situação ocorre é se colocar uma cláusula que vem do sistema majoritário, do first past the post, né, que é ganha aquele que tem mais votos, pronto e acabou, porque tem que ser garantida a governabilidade, etc. Então, no sistema majoritário é assim, só que se pega uma regra do sistema majoritário e se traz para o sistema proporcional. Porque está se colocando uma possibilidade do partido, a despeito do que ocorreu em todas as eleições antes de 2016, que eu sempre costumo dizer o seguinte, é uma festa, todo mundo coloca a cerveja no engradado, tem aquele que leva mais cerveja, tem aquele que leva menos cerveja, todos são amigos e ninguém se preocupa muito com quem trouxe mais cerveja, todo mundo bebe até se saciar. E eu costumo falar para o aluno lá de primeiro ano que a cada copo cheio seria uma cadeira no Congresso. Então, pouco importa se o Caetano trouxe um litrão, se eu trouxe 2 latinhas de Bavária. No final das contas, todo mundo vai beber igual. E a cada copo, ninguém vai desperdiçar cerveja. A cada copo... Não, tem muita gente que não bebe e nem bebe cerveja. Tem um refrigerante. Mas é opcional, né? É opcional, é uma faculdade, é um direito subjetivo não beber cerveja. Não direito... cerveja, não, estou falando das nuances, sempre é esse tema. Então a questão... Joelson. Mas a questão que eu trago é essa deturpação, trazendo essa ideia de que é preciso acabar com os puxadores de voto, é preciso acabar com o efeito tiririca. Mas olha lá, o efeito tiririca não é tão intenso assim. O efeito Enéas, ele não foi tão intenso assim se você pensar em todo um conjunto, em todo um sistema. Só que, por um outro lado, partidos, o PSL esse ano, teria feito 7 cadeiras a mais para deputado federal e 5 cadeiras para deputado estadual em São Paulo, devido à votação de seus membros. O PSOL
não teria vereador, aliás, teria um vereador a menos em São Paulo se essa regra já estivesse valendo. O Partido Novo teria 2 deputados a mais, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul, se essa medida não fosse colocada. Ela é tema de debate na ação direta de inconstitucionalidade 5920, mas eu creio que é um assunto que a gente deve refletir, até pensando no nosso papel enquanto instituição, de como será o papel da Abradep no próximo ciclo, de ser indutor e propositor de algumas mudanças. Essa seria uma delas. A outra que muito se debate a respeito dos partidos é os partidos que não conseguiram ultrapassar a cláusula de desempenho. Um debate que está sendo muito feito é se vereadores poderiam fazer a migração partidária sem perder o mandato e não incorrendo na infidelidade. Deputados, senadores, eu sei que tem já decisões, tem muito debate sobre esse assunto, mas é algo que ainda está pouco claro, pouco assentado, especialmente em relação aos vereadores. As janelas e tudo mais, as coligações no proporcional, se nós pretendemos fortalecer os partidos, faz sentido o fim da coligação no proporcional, mas não faz sentido priorizar a votação personalíssima. Então, são essas as proposições que eu faço, trazendo como na condição de debatedor algumas ideias para ouvi-los e aprender com todos. Obrigado, Renato. Bom, lembrando que nós já disponibilizamos antes, como todos os grupos de trabalho também já o fizeram, um relatório prévio aí com algumas dessas questões já contempladas pela mesa, que, claro, depois todo mundo com mais calma poderá ler, fazer os seus comentários, as suas críticas, e aí sim, mesmo depois desse nosso ciclo, mesmo depois desse nosso evento, passar aí para a coordenação, passar para o João, passar para o próprio grupo de trabalho as suas considerações, justamente como dizia, para que todas sejam contemplados nas suas ideias, nas suas manifestações, o que nos facilitará e muito no final concluirmos aí esse relatório sobre o que a Abradep pensa acerca do tema. Bom, agora, então, as manifestações, o que todo mundo esperava, né, que é ampliar mesmo o debate, ampliar aí para as manifestações. Eu não sei até que horas vai essa mesa, são 10h10, a princípio até? Em tese até 10h30, começou a atrasar, tá. A gente pode avançar. Exato. Bom, eu gosto de cumprir tempo, eu cheguei aqui no horário, não quero ser chato, mas é que eu sempre acho que quando a gente não começa, fica sempre prejudicado o próximo, fica sempre apertado de tempo no final, com prejuízo imenso para quem também, enfim, quer participar. Então, dentro do possível, se a gente conseguisse limitar em 2 minutinhos, 3 minutinhos a intervenção de cada uma, talvez, quem sabe, a gente não consiga aí, por volta de 10h30, 10h40, terminarmos aí a nossa mesa, de maneira a não prejudicar a mesa seguinte, e claro, cujo tema também é muito relevante. Alguém já, de imediato? Pronto, Neisser, por favor. Você que está entregando o microfone, ou? Guilherme. Tá, Guilherme, então já levanta a mão, o Guilherme já entrega o microfone, e como tem muita gente nos assistindo, e eventualmente nem nos conhece, porque graças a Deus a entidade está bem ampla, seria bom que a gente dissesse pelo menos o primeiro nome para facilitar o reconhecimento pelos colegas que nos acompanham. Bom dia a todos, a todas, eu sou Fernando Neisser, de São Paulo. Parabenizo o grupo, belo trabalho, acho que vocês apontam o dedo em algumas feridas importantes, e uma delas que eu acho que é fundamental, e que é o pano de fundo de praticamente todas as questões que têm surgido, que é a crise da natureza dos partidos políticos, né? A gente, como a Carla colocou muito bem, veio de um longo período, desde a legalização dos partidos no Brasil, em que eles foram vistos como órgãos do Estado, daí a ideia de uma lei orgânica dos partidos políticos. A Constituição de 88 formalmente quebra esse paradigma, né, transformando os partidos em entes privados, mas se por um período parece que a Justiça Eleitoral, enfim, os órgãos de fiscalização do Estado deixaram os partidos caminharem com as suas próprias pernas, nos últimos anos isso recrudesceu. A gente vê que a lente jogada sobre os partidos políticos volta a ser a dos partidos políticos como órgãos do Estado.
eu acho que a Abradep, e querendo ou não, todas as questões colocadas por vocês de A a E, elas passam por essa linha. Quer dizer, a autonomia dos partidos, ela vai ser tida por violada com as medidas atuais que a gente tem visto, se e somente seus partidos devessem ser entendidos como entidades privadas. Porque a gente pode eventualmente chegar à conclusão de que uma interpretação exclusivamente privatística dos partidos políticos também não é interessante para as finalidades que eles devem obter. Então eu acho que, eventualmente, a Abradep precisa tomar uma posição sobre a natureza dos partidos políticos, ainda que a Constituição diga que esses partidos são entidades privadas, a mesma Constituição também junge a atividade do partido a algumas finalidades, dentre as quais a garantia do Estado Democrático de Direito, respeito à dignidade da pessoa humana, enfim, outros valores constitucionais que têm talvez igual valor ou maior até do que a autonomia partidária, que é um valor constitucional. Portanto, a gente acho que precisa tomar uma posição em que ponto da régua a gente está sobre a natureza dos partidos políticos, sem o que essas respostas eventualmente vão ser meramente tópicas, talvez consequencialistas. Aqui interessa mais para essa finalidade dizer que o partido tem que ser A ou B. Eu acho que a gente precisava ter um debate de fundo sobre a natureza dos partidos, para dizer, olha, para a Abradep, os partidos políticos têm que ser vistos essencialmente como entidades privadas, e daí se torna ilegítimo tal tipo de intervenção ou qual tipo de intervenção, ou não. Os partidos políticos, eles, por receberem verbas públicas, eles têm que atentar a uma série de valores constitucionais, de igualdade, democratização interna, e, portanto, se justifica tal ou qual medida intervencionista da Justiça Eleitoral. Acho que essa é talvez uma pergunta de fundo. Maravilha, Nácia. Obrigado por ter cumprido também o tempo. Tem uma outra questão também que eu quero ponderar, que a gente fala muito do recebimento de recursos públicos e acesso ao rádio e à televisão, mas existe a possibilidade, como alguns partidos já o fazem, inclusive, de pura e simplesmente declinar do recebimento desses recursos públicos e até, eventualmente, do acesso ao tempo de rádio e televisão. E aí, enfim, como nós estamos no debate, como é que fica essa questão? E se o partido declina, pura e simplesmente, o recebimento desses recursos públicos? Ele, por exemplo, então terá total liberdade de distribuir os outros recursos entre os seus filiados e filiadas, terá total liberdade de definir os critérios, enfim, da sua propaganda eleitoral, ou mesmo assim, o Estado, a legislação, o Poder Judiciário, enfim, poderá ditar de alguma forma aí alguns critérios que ele deverá, mínimos que sejam que ele deverá observar para garantir ali, não necessariamente a igualdade, mas pelo menos a isonomia ali entre os seus filiados e filiadas. Enfim, só porque ninguém tinha tocado nesse ponto, fica parecendo então obrigatoriedade do partido receber, quando na verdade é uma faculdade, né? E aí saber se, caso ele abra mão, os critérios seriam exatamente os mesmos ou não. Caetano. Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação. Estava muito bom. Só quero fazer uma colocação bem singela. Realmente, as reformas, entre aspas, recentes que nós tivemos na legislação partidária, elas vieram do Poder Judiciário. Então, e questões bem significativas, né? Por exemplo, a questão das comissões provisórias agora, que vai nos dar um problema seríssimo em 2020, essa limitação. Os partidos vão ter que se redemocratizar de alguma forma na marra, porque senão não vão conseguir, não vão estar constituídos para as eleições municipais. Bom, uma série de questões. O que eu vejo que acontece? Que quando o legislador recentemente tem invadido a matéria partidária, tem feito de uma forma, no mínimo, controvertida. Então, o exemplo do Renato é um deles, né? Então, na legislação eleitoral foi alterada e trouxe a tal da cláusula de desempenho individual. Outra questão que tem causado bastante complexidade é a questão da limitação das multas, né? Os 2%. O Poder Judiciário está tendo... Eu estou vendo isso no Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário está tendo uma certa dificuldade de aplicar essa limitação de multa em 2%. Então, o Poder Judiciário acaba se invadindo essa área que deveria ser do Congresso Nacional. O que me parece que é o grande objetivo, Joelson, que a gente tem que buscar é fazer um debate sobre esse debate que tu está propondo no Congresso Nacional. Ele tem que se aprimorar aqui na academia para que a gente possa levar para o Congresso. O Congresso está com dificuldade de legislar nessa matéria. Por interesse, eventualmente, provavelmente, ok. Mas
tem que ser feito lá o debate. E, na minha opinião, o norte deste debate no Congresso Nacional tem que ser a questão do caráter nacional dos partidos, que eu vejo como o grande problema da democracia interna dos partidos, esse dogma do caráter nacional, que dá uma força estratosférica para os órgãos aqui em Brasília e acabam sufocando os municípios. O FEFEC foi o maior exemplo disso tudo, né? Então, através do FEFEC, os partidos nacionais criam suas próprias regras, priorizaram seus candidatos, alijaram as decisões regionais. Isso em 2020 vai ser ainda mais grave. Fico imaginando como é que vai ser uma redistribuição de recursos públicos nas eleições regionais através de uma normatização dos partidos nacionais. Isso deve ser um problema seríssimo. Então, o que me parece aqui, a prioridade é tentar levar esse problema lá para Margarete, para o Congresso Nacional. Lá é o foco do debate. Lá tem que ser o foco do debate. E, na minha opinião, a gente tem que centrar esse debate na questão da democracia interna, a partir dessa ideia, tentar mudar esse dogma de que os partidos são nacionais e que todo o poder tem que estar nos órgãos nacionais. É a minha pequena... Obrigado, Caetano, de novo também ter cumprido o tempo. Não posso continuar sem citar, mencionar aqui a chegada da nossa ilustríssima senhora coordenadora-geral, Geórgia, acompanhada, enfim, da nossa agora deputada federal, Margarete. A gente sempre acreditou, nos sentimos todas muito representadas. E é isso mesmo, que bom a gente já poder falar direto para o Congresso agora. Próximo. Agora nós temos capacidade postulatória já. Pois é. O próximo mandato coletivo. O tema é bem pertinente, né? Porque temos que discutir também, além da candidatura a bolsa, o mandato coletivo. Exatamente. E ninguém disse que necessariamente tinha que ser anterior, né? Na postulação do registro de candidatura, né? Pode muito bem se consolidar depois de já eleita a nossa representante. O próximo, quem pediu? Então, é isso. Magno. Então, não sei se tem participação na internet também, João. Você está atento, monitorador? Luiz Magno. Bom dia a todos, eu sou Luiz Magno, de Santa Catarina. Eu acho que, primeira coisa, talvez que, como o debate de partidos políticos, bem, primeiro, como esses GTs, eles nascem inicialmente como proposta para que a gente pudesse alterar a lei das eleições. E, de alguma forma, o GT sobre partidos políticos vem de uma preocupação de que pensar nas eleições tem que pensar algumas questões ligadas a partido político, sobre etc. Então, no fundo, o GT dos partidos políticos tem um duplo espectro, duplo escopo, talvez. Primeiro, contribuir de maneira pontual para a lei das eleições. Mas eu acho que talvez uma espécie de escalonamento de debates, que não necessariamente... Porque o que está sendo colocado e as considerações que me antecederam, não só da mesa, e parabéns a quem organizou o debate, enfim, as discussões prévias, mas é que são questões e que demandam debate. Emenda constitucional, projeto de lei, etc. Eu acho que uma proposição ao elaborar em que medida isso é o nosso mandato de trabalho, defina um cronograma ou talvez por ordem discussão da lei das eleições. Então, a primeira proposição que faço a vocês é que algumas proposições e que também vocês dizem são temas que perpassam um longo debate e que são tão complexos, tão caros à nossa democracia, ao desenho institucional que nós temos, que não será simples nem fácil formular consensos e em vários pontos não teremos talvez consenso em relação a esses aspectos. Mas eu acho que a gente não...
porque eles são complexos, ou porque talvez não consigamos chegar em uma proposta da Abradep. Mas me parece que talvez na discussão que vocês têm, focada na ideia das eleições, me parece que é talvez conveniente que vocês proponham uma hierarquização de tópicos a serem enfrentados. Eu acho que isso pode eventualmente pontuar ou pautar os debates sobre partidos políticos na Abradep. Uma proposição, na verdade. A segunda questão e uma reflexão que a gente tem feito, quando a gente fala do receio do partido político pré-eleitoral, talvez a gente está muito mais preocupado não somente com o exercício jurisdicional, mas por conta da função normativa da justiça eleitoral. Então, no fundo, a gente acaba tendo essa preocupação de fôlego. Então, não é que haja uma hipertrofia do judiciário eleitoral. O que existe é uma hipertrofia normativa da justiça eleitoral. E por N razões, que todos nós estamos cansados de saber. Então, eu acho que quando a gente for trabalhar a questão ligada à definição da competência da justiça eleitoral, eu acho que é fundamental que vocês distingam essas questões. Porque eu não posso, com medo da função normativa, deixar de atribuir ou discutir se não é conveniente que a discussão sobre partidos políticos se dê no âmbito da justiça eleitoral. Até porque a gente sabe o caos que é a justiça comum. Para lidar com os tempos, com os prazos e com a lógica das eleições. Então, a gente gera um conflito de competências permanente, constante, um vai e vem de decisões judiciais que desestabilizam os pleitos por uma questão do tempo e da falta de, talvez, afinidade com as temáticas das eleições. Era isso. Obrigado, Magno. Eu quero saber de Margarete, se você, Margarete, por compor o grupo de trabalho, não gostaria de fazer a sua intervenção, já muito na linha até do que você se manifestou antes no WhatsApp, que me parece de fundamental importância. Enfim, não sei se tem mais gente inscrita, mas eu queria me quebrar um pouco essa lógica, apenas para lhe prestigiar como integrante do grupo de trabalho originariamente e das importantes observações que fez. Bom dia a todas, a todos. Aliás, bom dia a todas e que todos se sintam incluídos nesse cumprimento. Afinal de contas, passamos a vida inteira ouvindo bom dia a todos e nos sentindo contempladas, né, Carla? Bom, enfim, primeiro pedir desculpa pelo pequeno atraso, é que nós temos duas meninas para aguardar se arrumarem e uma menina que está aqui mesmo. Eu gostaria até de parabenizar a nossa CG, porque Deus sabe como é que ela está aqui, viu? Está aqui mesmo na raça. Está aqui na raça. Mas, enfim, mesmo assim, eu acompanho todo o debate, acompanhei o relatório e tenho acompanhado todas as preocupações de todos nós com a questão do partido, com a questão da democracia interna, enfim. Mas uma coisa que tem ficado muito clara para mim, que é objeto da minha pesquisa, é a questão do abuso do poder político do partido. Nós temos reclamado incessantemente dos desvirtuamentos da legislação por parte dos partidos, nós temos reclamado incessantemente dos abusos de poder dos partidos, e até esse presente momento você olha a legislação e você não vê nenhuma apenação para os partidos, e muito menos para os gestores dos partidos. Eu acho que enquanto nós não trouxermos a questão da responsabilidade, da responsabilização dos líderes dos partidos por suas omissões e por seus abusos, nós não vamos atingir a nossa desejada democracia interna. Então, a gente percebe os partidos burlarem as cotas na distribuição dos registros, na distribuição dos recursos, no abuso, por exemplo, na não realização de convenções, enfim. E não há nenhuma punição, não há nenhuma sanção para nenhum desses atos. Então, a minha sugestão é no sentido de alterar a lei partidária para acrescentar, né, uma sanção, uma espécie de sanção. E que não atinja só a questão do cofre do partido, porque aí também fica muito fácil. Atinge o cofre do partido, o partido vai arranjar outras formas de funcionar ou vai ficar por lá, ou mesmo, se você não punir o responsável, o gestor, e eu estou falando do gestor aqui, do presidente do partido ou do dono do partido, como alguns se sentem, né? Eu acho que tem que haver, senão nós não vamos avançar, não vamos conseguir democracia interna. E se vier a punição só no sentido de suspender o fundo partidário, na verdade vão ser prejudicados todos os filiados e não só o responsável, né? Então, essa é uma das contribuições
que eu gostaria de dar. Com relação ao caráter nacional, que o Caetano tão bem falava aqui, eu também acho que é uma grande ficção. Né? Nenhum partido tem a mesma orientação aqui em Brasília e em nenhum dos municípios, dos 5.000 e tantos municípios brasileiros. Na verdade, é que o partido tem muita cara do dono da vez, né? Do gestor da vez. A questão da verticalização das coligações, que já foi discutida e que foi vista como uma intervenção na autonomia, eu acho que, de alguma forma, nós temos que conseguir uma regra que oriente nesse sentido. Não é possível que em cada lugar o partido tenha um interesse diferente, de acordo com a coloração local. Porque assim nós não vamos ter mesmo democracia, porque nós não vamos estar... A regra é a que me interessa daquela vez. Então, nós vamos continuar nesse casuísmo, ou nós vamos ter regras que vão valer para todos, e nós vamos trabalhar e amadurecer politicamente para aplicar essas regras no meu plano local. Então, algumas colocações que eu faço, e também nessa mesma linha. Bom, não sou a favor de candidatura avulsa, eu continuo, vou pontuar aqui, não vejo funcionamento em lugar nenhum, vejo como os partidos menores, que não têm bancadas, como a atuação parlamentar deles é diferenciada, como ela é mitigada. Nós teríamos que, para admitir a candidatura avulsa, teríamos que mexer em toda a legislação para adequar, porque se for para a gente continuar da forma como a Constituição pensou o partido político, da forma como a legislação está posta, nós chegarmos e colocar um apêndice, né, botar um artigo XA para acrescentar a candidatura avulsa, nós vamos deixar o sistema totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. A gente vê as casas legislativas, elas funcionam com base em bancadas. E eu fico pensando, e nós temos candidaturas avulsas lá também, mas é muito difícil uma candidatura avulsa. Nós tivemos agora uma candidatura avulsa de uma mulher, nenhum partido colocou mulheres à mesa. Nós fizemos uma candidatura avulsa de uma mulher e elegemos a primeira secretária da mesa diretora da Câmara. Mas é um passo, assim, vamos dizer, é um passo dado nesse sentido, mas não tem como formar bancada, não tem como funcionar um candidato avulso sem que ele fique sempre numa atuação à látere. Não vejo como, a menos que a gente mude todo o sistema, todo o sistema, inclusive interferindo na questão dos regimentos internos, das casas, dos parlamentos, enfim. Então, as contribuições que eu queria dar são essas. Eu sei que não é só esse o debate, também não é só essa, vamos dizer assim, o meu pensamento sobre o partido não esbarra aqui, mas eu tenho certeza que as outras contribuições virão e não sou eu que vou esgotar o tema por vários motivos, né? Um deles é mesmo a questão vamos dizer, do conhecimento teórico a respeito dos partidos. Então, acho que várias contribuições, e vou passar, eu sei, vai trazer muitos acréscimos e pertinentes acréscimos. Obrigada. Obrigado, Margarete. Só para lembrar que nós alcançamos agora 10h30, ou seja, a princípio seria aqui o fim do nosso painel, do nosso grupo de trabalho, justamente para permitir, enfim, o mesmo tempo para o grupo de trabalho que nos segue, mas, enfim, teremos alguns minutinhos ainda. Até me parece que o Bruno seja o último inscrito desse grupo de trabalho. Se assim for, a gente como que quase cumpriu o tempo que nos tinha sido atribuído. Bruno, por favor. Obrigado, Margarete. Rangel, de Brasília. Alô? Rangel, de Brasília. Bom, cumprimento a mesa e todos os colegas, a pessoa do amigo Joelson. Margot, eu não tenho muito o que acrescentar ao que você disse, então vou fazer uma exposição muito breve, só 2 pontos que entendo muito relevantes. Concordando com o Caetano, do fato de que temos que deslocar a discussão sobre partidos políticos do Poder Judiciário para o Poder Legislativo. E quando eu digo do Poder Judiciário para o Poder Legislativo, não estou falando de espaço físico, estou falando, obviamente, de amplitude de temática mesmo. Quando eu discuto partidos políticos no âmbito das decisões judiciais, eu limito a discussão sobre sistema partidário, sobre partidos políticos, essência de partidos políticos,
como falou Neisser, né, de natureza jurídica de partido político, eu limito isso à dogmática jurídica. Quando eu parto para a discussão do poder legislativo, eu amplio o campo de discussão. Então, trago a contribuição do direito, da ciência política, da sociologia, da sociedade civil, da sociedade política. Então, obviamente que é uma discussão muito mais rica do que uma discussão no âmbito da decisão judicial. Então, também faço essa proposição de que sempre tentemos discutir partidos políticos da forma mais ampla possível, e acho que o Poder Legislativo é local onde isso pode ser discutido de forma mais fértil. Em relação à cláusula de barreira, eu faço uma provocação em relação, não em relação à constitucionalidade em si, obviamente eu tenho várias provocações nesse sentido, mas aqui em relação aos critérios definidores da cláusula de barreira. Como que esses critérios são discutidos? Por que o partido grande ou razoavelmente representativo, como diz a legislação, por que essa representação significa número de deputados federais? Por que não número de vereadores, deputados estaduais? A base que permeia a representação política do partido político não está no local, não está lá no município, perto das pessoas. Por que ele está aqui no número de deputados federais? Então, acho que são discussões também que merecem ser trazidas. E aí, encerro aqui, obviamente, são inúmeros temas absolutamente relevantes. Já parabenizo a mesa por ter trazido, e o grupo de trabalho por ter trazido tantas contribuições. Seguiríamos discutindo. Então, mas trago aqui essas provocações. Bruno, muito obrigado. Não sei se temos alguma outra intervenção da plenária. Mais uma, Magno, e pelo menos na internet não temos nenhuma. Então, se fosse rapidamente 1 minuto, Magno e Nasser. São só duas inclusões de uma de 1 minuto final na mesa. O que foi colocado. Primeiro, em relação à questão da natureza, da definição da natureza jurídica do partido, eu acho que a gente tem que pensar na definição pela sua função. Porque o fato de receber recursos ou a destinação dada de tempo de antena, a qualificação daí decorrente é por causa do dinheiro, não por causa do tempo de antena, que são interesses públicos. Só que a discussão, me parece, quando a gente vai ter que se posicionar, qual é o papel na régua, usando a expressão do Neisser, em que o partido político está, eu acho que a gente tem que trabalhar com a concepção sobre qual é a função que ele exerce. Esse deve ser o balizador do dinheiro ou do recurso público do tempo de antena, está ligado nos controles decorrentes da utilização destes recursos. Então, acho que a gente tem que, quando for pautar a discussão sobre natureza, eu acho que o mais importante de que recebe recursos públicos afinal de contas, qual é a função que ele desempenha. Eu acho que o norte do balizamento tem que ser esse. A minha sugestão. E a segunda coisa, a segunda para mim rapidinho, eu acho que a questão da cláusula da candidatura avulsa, ela pode ser pensada como uma questão não de impossibilidade para o sistema que nós temos, mas porque ela pode promover, inclusive, um fator de concorrência, force, pela via da concorrência, sem intervenções legislativas impositivas, um redimensionamento do partido político. Eu acho que, sob esse ponto de vista, em que pese saber que em todos os países que implementaram o impacto é muito reduzido numérico, digamos assim, na composição da Câmara, mas ela tem um impacto talvez importante na concorrência, na definição por estímulos de que o partido possa ter uma abertura maior para a sociedade. É isso. Duas coisas rápidas também. Um ponto prático, um ponto direto, que acho que o GT poderia avançar para a Bradep tentar tomar um posicionamento, diz respeito à situação dos parlamentares dos partidos que não atingiram esse primeiro degrau de cláusula, como foi colocado. A gente viu outro dia no grupo da Bradep que isso gerou uma boa discussão, todo mundo está no ar com essa questão, há situações a serem enfrentadas, e se o partido se movimentou para fazer uma fusão, e se essa fusão já foi pedida, mas não foi homologada, o parlamentar pode sair, não pode sair, talvez a gente precisasse ver se a gente consegue chegar se não num consenso, enfim, numa maioria, para dizer como a Bradep interpreta a regra de transição constitucional nesse momento com relação ao parágrafo do artigo 17. E a segunda questão, que acho que foi um ponto muito interessante que vocês chegaram, que a Carla também colocou na fala dela,
existiu um consenso da Abradep, a gente tomou posição no sentido de ser favorável a que as questões partidárias fossem jurisdicionalizadas a partir da lente da justiça eleitoral. Isso nós fizemos já há uns 2 anos, houve essa tomada de posição. Talvez seja o momento da gente repensar isso, ainda que para confirmar a posição ou para infirmar. Porque, de fato, a mistura de funções da justiça eleitoral, que por um lado é o órgão jurisdicional, por outro lado é um órgão ordenador do processo eleitoral, faz com que a justiça eleitoral tenha essa vocação para tentar ordenar tudo aquilo em que ela coloca a mão, ainda que exclusivamente sob sua função jurisdicional. Entregar a justiça eleitoral significa, sim, sofrer uma intervenção maior. Não significa só ter o bônus, que era o que a gente pensava, que é ter juízes mais bem preparados e que compreendem melhor o fenômeno que vão julgar do que o juiz civil quando analisa, mas também tem o ônus disso, que é atrair um intervencionismo maior. Será que a gente mantém nossa posição ou será que a gente questiona isso? Maravilha, mas eu vou assim dar por encerrado, me permitam, porque, de novo, me preocupa muito que o outro grupo de trabalho também tenha tempo muito razoável para a discussão de outro tema que não é menos importante que o nosso. Tomo a liberdade de dar 1 minutinho para cada integrante da mesa para suas considerações finais, para a gente amarrar, então, as conclusões desse grupo de trabalho. Renato, desculpa. Vou fazer o inverso agora, Renato. Bom, 1 minuto, só 15 segundos. Agradecer pela participação e que os temas aqui trazidos sejam o começo para que nós possamos, agora nesse novo ciclo eleitoral até o ano de 2020, especialmente no ano de 2019, fazermos proposições enquanto academia e que essas proposições sejam efetivamente levadas ao Congresso Nacional por meio da nossa deputada, por meio dos outros deputados que nós temos acesso, e que se tornem efetivamente modificações legislativas, para que esse debate não fique só no seio da Academia Brasileira de Direito Político Eleitoral e Político, e ultrapasse as nossas fronteiras. Bom, eu também acho que o debate que a gente travou aqui, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, essa questão que o Nácer falou da competência da justiça eleitoral, eu só queria falar que eu não acompanhei o debate, quer dizer, a decisão unânime, eu cheguei na Abradep depois. E eu, na verdade, não concordo com ela, né? Mas enfim, eu já sei que é uma decisão que foi unânime e tal, mas eu não acompanhei esse debate. E é uma coisa que me preocupa. Então, por isso que eu levantei uma provocação, não quis também passar por cima de um tema que já estava aqui já debatido, né? Mas é só porque realmente é uma coisa que esse ônus é uma coisa que me preocupa muito, né? Que a Justiça Eleitoral gosta de abrir o braço e resolver tudo sozinha, e aí é que eu acho que a gente precisa discutir essa questão. E vamos trabalhar, né? Eu estou aqui, a gente vai ter muito tema para propor, e eu acredito que a gente tem que sair com uma proposta da Abradep para o Congresso, né? Para a gente ir discutir lá dentro do Congresso uma forma de a gente adequar os partidos e de trazer essa democracia, esse fortalecimento dos partidos políticos, que são essenciais para o processo democrático. Agradeço aí. Maravilha, obrigado, Carla. Vinícius. Queria agradecer também ao João Elson, dizer que o trabalho Queria agradecer ao Joelson, mais uma vez lembrar aqui a grande ausência da Vânia, né, que vai ter muito a contribuir também com o grupo, tenho certeza, e dizer que o trabalho vai continuar, a gente vai ter né, talvez a inglória tarefa de um mês tentar sistematizar isso tudo, mas dizer para a Geórgia, né, que a gente está mal bem entregando aí o produto que nos foi confiado, né, vamos
colocar isso para funcionar mesmo. Mas eu gostaria só de terminar, primeiro dizendo que o Neisser já tinha falado que eu ia falar, então eu só queria, então, só para arrematar e complementar, dizer o seguinte, na linha do João Magno, quer dizer, eu creio que Luiz Magno, né? Eu creio que a gente tem que hierarquizar os temas, né? E mesmo que a gente não tenha uma proposta concreta para cada tema, até porque a dificuldade da gente estabelecer consensos mínimos aqui é notória, né? Eu tenho, por exemplo, propostas controvertidas. Adoro conversar, filosofar isso com o Bruno, fico lá filosofando. Eu defendo prévias, acho prévias sensacional, acho que tem que acabar essa ditadura dos diretores de familiares e funcionários. Eu acho que a discussão é muito mais profunda da democracia, não é ficar somente em mandato partidário, mas isso é outra história. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem que tentar hierarquizar e colocar quais são os temas de interesse da academia para que o Congresso legisle, aquilo não é do Caetano, né? Se a gente puder fixar esses pontos, né, Caetano, de uma forma mais clara, a gente precisa que o Congresso se pronuncie sobre alguns temas que estão já atrasados, né? Toda a demanda da sociedade, os movimentos cívicos, o papel da mediação dos partidos. Agora eu vou tentar tocar num dogma. Será que os partidos têm que continuar tendo monopólio? Uma discussão tem que ser feita. Eu creio que a maioria entende que ainda tem que ter, porque está na Constituição. Será que a Constituição também não tem que ser mudada? O que a gente viu foi um movimento cívico, inclusive, financiando candidatura, que é uma coisa que foi uma novidade em 2018. Então, para encerrar e provocar mais um pouco isso aí, o debate continua, vai aprofundar. E vamos ver, né, Jorge, se a gente tenta bolar alguma forma de transformar não só o debate dentro do grupo, mas que o grupo possa formular consultas para o conjunto da academia, para a gente também conhecer como a academia pensa. Eu não sei, eu não conheço. Não sei, eu acho... foi muito interessante ter ouvido algumas contribuições como a da Margarete, e dizer até, Margarete, que eu concordo também, eu estava falando aqui com ele que eu acho disfuncional a representação proporcional independente. Majoritária talvez, até pode se pensar no assunto. Mas a gente precisa de saber a opinião realmente, não no sentido de mensuração democrática, mas no sentido de que a gente possa minimamente, né, passar algumas ideias que sejam consensuais aqui em boa parte. Obrigado, Vinícius. Bom, eu me sinto extremamente contemplado por todas as observações. Claro que teria muito ainda a dizer, mas, de novo, pela premência do tempo, eu prefiro ressaltar a participação de todos do grupo de trabalho, lamentar a ausência da Vânia mais uma vez, e dizer da importante participação também no nosso grupo de trabalho, que foi de Juliana Dornelas, que fez importantes observações também no grupo. E destacar aqui uma última, Luiz Magno acabou apagando uma última participação, colaboração aqui também de Basílio, que nos deixa a seguinte observação: o impacto do artigo 109 foi muito superior ao do artigo 108, com o agravante de que ainda tínhamos as coligações em funcionamento. O que se precisa analisar doravante é uma séria discussão sobre a fusão dos partidos como recurso de sobrevivência das pequenas legendas. Sem coligações, mesmo com o artigo 109, estamos fadados à falência. Uma contribuição do Basílio. Eu só registro, reitero, que, na verdade, nós só estamos a começar os nossos trabalhos. O grupo de trabalho, no primeiro momento, por WhatsApp mesmo, algumas reflexões, depois esse texto, que é uma compilação um pouquinho do que está no grupo de WhatsApp, mas ainda não traz toda a colaboração do que ali estava, ou seja, o próprio texto do grupo de trabalho ainda precisa ser ajustado para contemplar o que estava antes no WhatsApp e, principalmente agora, o que foi objeto dessa, enfim, rica discussão que tivemos na manhã de hoje. Então, eu digo isso para ressaltar, enfatizar a importância da contribuição de todos, de todas, nas próximas semanas, por intermédio do João, da coordenação geral ou direto ao próprio grupo de trabalho, para que a gente possa, como dizia, contemplar ao máximo as preocupações, as observações
de todos na tentativa, no esforço que será feito para se identificar todos esses temas de preocupação da Abradep e depois essa priorização, essa definição dos temas mais importantes para que a Abradep possa, então, contemplar no seu relatório final, possa levar ao conhecimento da sociedade e levar ao Congresso Nacional. Eu agradeço imensamente a participação de todos, me senti assim, muito prestigiado poder colaborar na discussão de tema tão importante e pedindo de novo reiteradas desculpas por essa questão, essa premência do tempo, mas de novo na expectativa de que o outro grupo também tenha tempo muito privilegiado de discussão. Obrigado e um bom dia a todas.